Ok, estamos aqui com o Sr. Manuel Moraes, um dos maiores artistas dos vimes na Ilha do Pico. Sim. Já acabou com esse trabalho, infelizmente, não é? Acabou porque partiu a perna na poda agora. Não. Partiu, caiu. Agora terminou os trabalhos. Não, do vime todo o trabalho, até não pode. Partiu eu partilho esta perna, isto foi uma coisa estúpida pela seguinte razão. Ainda se fosse uma caidela que eu tivesse apanhado, mas não foi. Eu fui daqui para a garagem, o vento ali da banda da Ribeirinha para cá. Abri a porta, estava vento forte. E na ocasião em que vou para passar a porta para dentro, a porta dá-me uma pancada nesta perna, apanha a perna de encontro contra para a outra e estrelou logo. Está com quantos anos? Quantos anos o senhor tem? É que eu tenho, quantos anos é que eu tenho? 80? Quase mais 10. Falta só uma primavera para 90. A 90, uma linda idade. Então, e o senhor não tem ninguém para dar continuidade ao trabalho dos vinhos? Eu tenho duas filhas, mas cada qual está no seu trabalho. E não aprenderam? Não, e isto não é rendável. Isto é trabalhoso. É preciso apanhar o vinho, acartar a lenha, cozer, descascar. Isto aquilo é um tacho muito grande. Assim, mas aquela cama para aqui, para esta parede, de onde levam os vinhos. E levam uma carrada de lenha de uma carrinha para uma tachada. A primeira uma tachada. Aquilo ferve ali 5, 6 horas. É trabalhoso. É preciso apanhar o vinho, escolher-o e acartar a lenha, e cozer, e descascar, e para depois fazer. Não é arte de rendável. E os vimos eram seus? Os vimos eram seus? O senhor tinha vimos seus? Sim, mas eu colhia vimos desde as bandeiras até aos foros. Sim, senhor. Se a gente escutava um vimos, vinhamos trazer, e eu é tanto. Sim, senhor. E havia procura? Havia muita procura? Muito. Sim. Isto agora veio a senhora de São Jorge aqui o ano passado. Eu ainda não tinha partido a perna, ainda estava trabalhando lá na garagem. E ela disse-me assim, porque São Jorge e Farial vinham buscar aqui. Eu trabalhei também para a terceira, mas a terceira era preciso enviar para lá.
E essa mulherzinha de São Jorge veio cá buscar e eu disse, ora, a senhora se quer aproveitar, aproveite porque isto termina este ano. Antes de eu partir a perna. E já tinha dito a muita gente que ia deixar de trabalhar no VIM. E depois diz ela, e então como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Não sei. Mas eu parti a perna, pois todos os dias a gente a bater aí, um quer uma coisa, outro quer outra. Eu ainda tinha umas coisas feitas, agora já não tenho, já tenho pouco. Como é que começou a história do vinho? Como é que eu comecei? Eu vou explicar. Por exemplo, eu trabalhei 37 anos em Laticínios, a fabricar queijo e manteiga, e depois, foi para a firma Martins e Rebelo. Trabalhava, essa firma Martins e Rebelo tinha uma fábrica no Pico, tinha uma fábrica no Foial e tinha uma na Terceira também. E depois ela foi-se abaixo. O último gerente que teve ali, que foi meteu a firma Martins e Rebelo no fundo. E depois eles tinham trabalho para mim, na Silveira. Era quem é que se deslocava com ordenados fracos daqui para a Silveira E foi na ocasião então, nessa ocasião, isto foi em 1980, e eu virei para a agricultura. Trabalhei 16 anos na agricultura, mas quando acabei de trabalhar na agricultura, que foi para a reforma da PAC, para a reforma da agricultura, eu já tinha 60 e tal cabeças de gado. Tudo em terras nossas, que tinha ido comprando. E depois fui para a reforma da agricultura, mas já não podia continuar a agricultura porque tinha um novo titular, que ficou com esses teres e haveres, por exemplo, por 5 anos, com um contrato de 5 anos. E foi na ocasião então em que eu virei para o vinho. Nunca tinha trabalhado em vinhos? Não, senhor. E depois, eu hoje, não sei se o senhor reparou que lá não foi o assalto da nossa garagem, eu fiz tudo em vinhos, tudo. Disso que era de trabalhar no vinho, fiz tudo. Mas, o senhor sabe como é que eu fui aprendendo? Mas sabe que não havia mais ninguém que trabalhasse no vinho, havia gente que tinham boilhas em vinhos e traziam-me para eu recuperar. Tantos, dúzias deles. E depois eu via aquilo como é que era feito. Uma coisa que me embaraçou mais, qualquer coisa, foi as cadeiras de embalar. As cadeiras de embalar foi um senhor continental que tem uma casa ali no Cabeço do Chão, no Pico. E trouxe-me uma cadeira para aqui para eu recuperar. Vinda do Brasil, do sul do Brasil. E o homem apareceu-me aqui com a cadeira e eu disse, sim, eu vou banhar isso. E ao fim de não sei de que tempo, e ele disse-me assim, o senhor já banhou a cadeira? Eu disse, não banhei, mas já tinha banhado. Mas queria ver como é que era o início. Não era assim muito fácil. Por exemplo, dessas outras cadeiras que eu comprei, tenho ali iguais, e tenho também das cadeiras de embalar, mas o início da cadeira de embalar não é muito fácil de começar. Mas eu estudei a maneira e fiz, estão lá feitas. A olhar para a outra cadeira, o senhor fez uma cadeira? Sim. Para ver como é que a outra tinha sido feita e medidas e tudo. Assim. Foi assim. E depois as miniaturas? E depois as miniaturas dos cestos? Essas miniaturas, isso então é fácil de fazer. Por exemplo, agora também já há uma coisa a ver. Por exemplo, hoje se me disserem assim, olha, faz tal coisa, e eu se não tiverem aquilo ao pé de mim, não às vezes pode não calhar muito bem. É preciso reparar como é que aquilo foi feito. Como é que o início e como é que... E qual foi o primeiro trabalho, além da cadeira, que o senhor fez em vinhos? Os primeiros trabalhos, os primeiros e muitos, eu fiz. Eu não quero dizer que foi milhos, mas centos, foi muitos centos de açafates. Isto é o açafate de levar as vésperas e os bolos dessas festas que as mulheres levavam as vésperas à cabeça, pão e essas coisas. Isto é o cabaz do homem levar a comida para o trabalho, é miniatura.
O cabaz de barro que levava o farnel era maior do que este. Isto é o balaio que era de medir os cereais. Também o balaio nunca... o balaio é muito gostoso de fazer e depois havia quem me tinha encomendado balaios. Mas eu disse, não, eu não faço. E depois, parece-me que foi há 2 anos, o senhor São Mateus queria que eu fizesse um balaio. Qual é este? E eu disse, não, eu não faço. Não faço porque é muito trabalhoso. Dizia, mas eu queria um balaio e também não me está importando do preço. Não estou perguntando do preço. Quero o balaio e depois a gente vai. E isso é que eu fiz dúzias, não foi então centro, mas fiz dúzias de balaios. E depois de fazer quem costuma, os antigos diziam assim, quem faz um cesto faz um centro, quando se derem vimos e tempo. E foi o início de começar o balaio. O que se fazia mais de tudo era o açafate, que a mulher levava, já que isto era aqui para o pico à volta, e eu fiz para a América, Canadá, centro de açafates. Eles, uma senhora, lá parece-me que era de Valverde, da Madalena, encomendou-me, não sei se foi, parece-me que foram 12 açafates, e depois fez uma armação por fora, em costaneiras, folha de forro, lá dessas coisas, e meteu os açafates dentro por causa de que não apanhar avarias, e no chegar daqui à América. E fez, mas era uma média de açafates muito alta, grande. E fiz para a América, para a América e Canadá, foi centro de açafates. Feitos por si? Sim, sim senhor. Por nós dois. Também ajudava. A sua esposa ajudava? Sim. A sua esposa também ajudava a fazer? Sim. E ela tinha jeito para isso? Andei por isso. Ninguém nasce sabendo. Mas ajudava. E há uma coisa bem, e as minhas filhas, antes de casarem, também ajudavam. Elas sabiam de ser um açafate destes. Faziam um açafate. Faziam o acabamento, mas fazer o tecido, elas sabiam fazer. O senhor também empalhava garrafas? Sim, garrafas e garrafões. Ainda tem muita garrafa e garrafão empalhado. Disso ainda tem. É mais difícil que fazer um cesto? É mais. É um balaio destes não faz num dia. Não faz num dia de trabalho. E eu fiz balaio de alqueire, que chamavam alqueire. O início da pessoa que tinha cereais. Aquilo era para medir os cereais. O balaio era medir o cereal. Por exemplo, o trigo, o milho, o centeio, a cevada, as favas, os tremoços, essas coisas todas. E o balaio foi a primeira coisa que existia no pico para fazer para essas medidas. Havia o balaio, depois já desapareceu o balaio, porque não havia quem fizesse o balaio, era a rasolha. A rasolha, por exemplo, havia uma régua direita, a régua passava por cima da rasolha, era um preço. A rasolha calculada era outro preço. E depois desapareceu também desapareceu a rasolha, depois foi a lata de petróleo, que eram latas que vinham com petróleo daí de fora, nessa ocasião o petróleo vinha em latas, e a lata é que era à medida. Também a calculada era um preço, a rapada era outra. E era assim. E foi assim. Ao bem ou ao mal, pois está passado. Está passando. Agora a história do Vime acabou. Sim, senhor. E não tem ninguém para dar continuidade, não é? Não tem. Não tem ninguém.
Não tem, eu tinha tanta vontade que isso que não desaparecesse. E eu ainda fiz tentativas em. Cheguei a falar desses professores, por exemplo, na cantiga, pois ainda concordavam, mas depois, pronto, isso adormeceu e nunca chegou a. Eu ia a uma escola, porque havia mães que queriam que os rapazes, que os filhos aprendessem. Uma senhora ali de Santo António tinha um miudinho e queria vir aqui para aprender. Essa mulherzinha comprou um açafate e enquanto foi levar o açafate à casa dentro, que era 2 passos, assim de uma daqui para a outra casa, e levou o açafate para trazer o dinheiro e perguntei ao miudinho, disse assim, e tu gostas de fazer isto? Encolhi os ombros. Disse, então, se não gostas, não é preciso tornar ir contigo para Santo Amaro, porque se não gostas de fazer, ela vai perder tempo e não serve nada. Por exemplo, nessas escolas, eu podia ter ido, esta semana a uma escola onde há centros de rapazes, não é? E podia ser ou um ou outro que dissesse, eu gosto de aprender, quero aprender, mas não. Não chegou a isso. Pronto, acabou. Tem que haver vontade. Porque há uma coisa a ver, isto como eu já disse, isto não é rendável. Quer dizer, há uma coisa a ver, uma coisa de um cestinho destes, só para fazer, é preciso 2h30 para fazer. E para cortar os vimos e cozer e descascar, quer dizer, é muito. Uma coisa destes é 5€. Sim. Isto é o máximo. Isso é oferecido. Sim, senhor. E aquilo, só o fazer, tem 2h30 de trabalho. Mas o senhor ainda tem muitos para vender. O senhor ainda tem muitos para vender. Eles têm. A miudeza tem. Tem desta miudeza para vender, não tem? Sei, ainda tem. Se alguém quiser, ainda tem uma coisinha. tem aqui em Santo Amaro do Pico bastante relíquia. É. Sim, senhor. Olha, Isto era o cesto da vindima do Pico, em miniatura. é bom Acho que ainda é um cesto grande aí de... esse é bom para ir apanhar amoras. Mas era mesmo, era de ir apanhar amoras e morangos e... Sim, senhor. Ora, o senhor fala-me um bocadinho da infância. Como é que era a vivência daquele tempo quando o senhor era criança? Eu penso tantas vezes que eu penso nisso, porque agora não, eu agora tenho todo o tempo do mundo para pensar naquilo que, quem diz a nossa freguesia diz as outras. Aquelas gentes que havia gerações era uma coisa assim, até era pouco, havia muitas casas, casais que tinham 9, 10, 11 e 12 filhos. E como é que aquela gente resolvia aqueles problemas? Porque o Pico dava coisa para o Pico comer. Havia um homenzinho, velhote, que ia, chamado José Bento, que vinha a ser o pai do homem que era dono da fábrica, que ia à adega todos os dias. E quando na volta para baixo e para cima, eu até dava-lhe um bocadinho de queijo para comer. Ele era pai do dono da fábrica. E ele dizia-me assim, olha, já conheci mais pessoal, de que não, mas isto foi há 20 anos, mais, talvez qualquer coisa. Ele disse, já conheci mais pessoal, aqui, chamam aqui 80 zeiras. Daqui para cima, do que a Terra Alta tinha toda nessa ocasião. Havia famílias numerosas. Isto era, não era só uma, nem duas, nem três. E como é que aquela gente, quando hoje dizem assim, uma criança passa fome,
É muito gostoso. Não, isto, fome passou alguém, em algum tempo. A nossa casa não passou fome. Nós éramos 4. 3 rapazes e uma rapariga. Não passou fome, mas a nossa casa trabalhava muito. Eram 9 pessoas entre tudo. Tinha 4 rapazes. 3 rapazes e uma rapariga. E tinham milho, batatas, inhames, batata branca, batata doce, tinham de tudo. Por exemplo, a batata branca durava até o inhame durava até a haver batata doce. Não era só o bolo e o pão que havia estas coisas. Matavam 2 porcos também, então havia essa gente matavam muitos porcos. E se não matassem não tinham um conduto para comer, havia coisa que comesse pão ou com bolo. E eu hoje penso que quando dizem assim, que passam fome, não há gente, não há ninguém que passe fome, nem ninguém que esteja, se estão mal, não sei porquê, dizem há muitos obesos, eu também concordo cá, por exemplo, passa uma caminhonete aí, a vir buscar os rapazes da escola. Vão-nos buscar à porta da cozinha e vão levar à porta da cozinha. Isso já que veem na televisão, é só doçarias, são essas coisas. Não sei, quer dizer, parece-me que não, eu não sei, isto está assim. E no seu tempo, para ir para a escola, como é que o senhor ia para a escola no seu tempo? Assim, nós andávamos 2 km para baixo, 2 km para cima. Daqui à igreja são 2 km justos. Mas era a subir e descer ladeiras. E subiam uma ladeira, desciam outra. A pé? Sim, a pé. Até naquela reta lá, na primeira reta lá embaixo, chamavam a ladeira grande. E era a pata, pois. E antes de irem para a escola iam buscar um feixe de lenha e um feixe de rama e iam ligar uma vaca. Pequeninos? Sim, senhor. Antes de ir para a escola e depois de vir da escola. Era assim. E era calçados? Tinham calçado? Calçados eram as horas dos pés. Tinha ali uma casa a seguir à nossa que eu nasci aqui mais abaixo, ali à esquerda, ao pé destas 2 garagens que estão aqui. Mesmo só daqui já. Havia um casal que tinham 9 filhos. E eles ainda foram descalços para a escola, que não havia coisa com que os calçasse. De maneira nenhuma. Esses rapazes iam buscar lenha e por esses caminhos fora havia cerdado e deixavam cair os picões no chão e eles descalcinhos e depois os picões metiam-se nos pés e afetavam os pés e era sangue pisado em matéria e era muito feio mesmo, era horrível e escapou tudo. E se fossem para a escola a pé e se chovesse, chegavam à escola alagados? Continuavam nas aulas? Chegava, pois então, continuava alagado lá, sim, senhor. Porque isto, daqui lá abaixo não havia abrigos. Não havia que chamam coisinha de carro depois, ou aqui ou lá, mas havia ali um espaço entre a Terra Alta e Santo Amaro que não havia... E não havia guarda-chuva? Não havia abrigo nenhum. Nem guarda-chuvas? Não. Cá guarda-chuva nada. Havia cá quem tivesse guarda-chuva nessa ocasião. Eu comprei, com a idade de 25 anos, esta propriedade daqui até atrás das adegas de Quanto. Lá abaixo. As adegas de Quanto. Se eu conheço as adegas de Quanto, não conheço. Não. Sim, conheço. Mas esta propriedade vai por aí abaixo até. São 12 alqueires de campo. E eu comprei isto com a idade de 25 anos. Já estava casado? Tinha uma idade de 25 anos e comprei esta propriedade por aí abaixo. Já estava casado? Casei com aos 29, de 4 anos depois. E como é que conseguiu dinheiro para comprar como é que eu consegui? Eu trabalhava na fábrica, tinha um ordenadozinho no fim do mês. Mas não havia mais ninguém que tivesse ordenados. Então começou a trabalhar novo? Comecei a trabalhar com a idade de 16 anos. Com 14. Sim, foi. E depois, com a idade de 40 anos, 35 talvez, comprei a maior propriedade de Santo Amaro.
fica ali no cabo das casas. Ali para cima, fica no fim das casas da Terra Alta. Essa propriedade vai desde a estrada de baixo até à estrada de cima. Nessa ocasião, eu passava por lá fora, que nós tínhamos também prédios lá por esse prédio fora, por esse prédio que é meu hoje. E eu passava por lá fora e vigiava o tal prédio. Diziam nessa ocasião, o casal que for para lá não precisa sair dos portões para fora, senão para comprar um litro de petróleo, um quilo de açúcar, uma caixa de fósforos, dessas coisas que não havia dentro dos portões para dentro. E de resto havia tudo lá dentro. Tudo. E naquele tempo de criança, o que era a alimentação? A alimentação era fungos e couves e nabos e... Sim, a alimentação era só esta. Era tudo coisas que dava no campo. Ah, sei. Não, era o pão e o bolo. E se havia o pão e o bolo, por exemplo, aquela... Era até uma tia minha que morava ali logo ao lado. Eles eram 9 rapazes e raparigas. E essa família tinha um tanquezinho de dar água para 2 ou 3 pessoas, mas não era para aquela. E ia buscar água à casa da minha mãe, uma filha lá. E minha mãe, quando fazia, nessas ocasiões, fazia, parece-me que 2 vezes na semana, pão e bolo para comer. E dava um pão ou bolo. Assim que chegava à casa, aquilo desaparecia. Não, quando dizia assim, não há conduto, eles tinham um produto que era os dentes. Os dentes é que era o conduto. Muito gostoso. Era muito gostoso. Era muito difícil. Não havia quartos de banho? Não havia ninguém que tivesse, talvez na freguesia houvesse alguém que tivesse casa de banho. Eu não tenho até a ideia. E essas escolas também, eram nas mesmas condições. Era tudo também não havia casa de banho nas escolas. Era retretos? Era, retretos. E se estava mau tempo a chover, noite tivesse vontade? Mas isso, retretos então eram perto da escola. Não, mas digo nas casas das pessoas. Também era tudo perto. As retretes nas casas das pessoas também era perto. Sim, era tudo perto. A retrete e Corral de Porco até me admirava, era porque aquilo eram coisas que precisava ficar mais distante, uma coisinha. Mas o Corral de Porco era mesmo lá à porta da cozinha, se pode dizer, por causa de tratar dos porcos. Assim. Isso, o mau cheiro era muito grande. E era muito difícil. Quem passou por aquilo que eu passei e recorda hoje, que hoje recordo essas coisas todas, hoje não há necessidade nenhuma de nada, até isto talvez fique feio eu dizer isto, mas o malandro e o ladrão nunca tiveram o melhor do que estão agora. Tudo, o malandro e o ladrão vivem bem. É verdade. Vivem bem. Vivem melhor do que muitos daqueles que trabalham, porque tenho o seu dinheirinho no fim do mês. Eu trabalhei 37 anos para a firma Martins Isabel, a descontar para a Segurança Social e depois, quando fui para a reforma da agricultura, para receber subsídios para motosserra e roçadoras e essas coisas. Nessas ocasiões eu pagava, era para um... Eu não é que pagava, a firma Martins Isabel é que pagava para a Caixa Geral de Aposentações. E depois, na ocasião em que fui para a reforma da agricultura e deixei de pagar para a Caixa Geral de Aposentações. E na ocasião em que fui para a reforma da agricultura, precisava pagar o atrasado que estava aí em atraso para receber subsídios de maquinismo, motosserra, de roçador e essas coisas. E eu paguei, isso nessa ocasião era muito dinheiro, 3.000 e tal euros, para arranjar 1.000 euros naqueles anos. Contos? Era contos. Contos. Era contos. Contos. Não era euros.
era contos, para arranjar 1000 euros. Por exemplo, havia um homenzinho lá da Piedade, que chamava o João Quatrina, tinha um negócio lá, ao lado de cima mesmo, no Largo da Piedade, ao lado de cima, e esse homem disse-me assim, eu para arranjar aqui 1000 escudos no ano, para dizer, está ali 1000 escudos que eu não preciso deles. Não é fácil, é preciso fazer uma economia muito grande. Mas é isso mesmo, a respeito de falar em dinheiro, no seu tempo de jovem, de criança, para ir às festas, levava dinheiro? Eu levava 2 escudos e meio, que minha mãe dava. Minha mãe dava 2 escudos e meio a cada filho. Mas eu ainda do meu restava sempre. Um irmão meu não restava. Ele gastava aquilo lá nas festas, mas o meu eu ainda restava. E 2 escudos e meio dava para isso tudo. E chegavam a ir a festas muito longe, a pé? Sim. A gente, há uma coisa a ver, era muito longe daqui à Ribeirinha, era muito longe daqui à Prainha, devia ser muito longe. Por exemplo, eu lembro-me de, em Rapaz, isto havia uma rivalidade entre Santo Amaro e Terra Alta, conforme havia entre a Prainha de Baixo e a Prainha de Cima. Por exemplo, o pessoal da Ribeirinha, dos biscoitos para lá era uma coisa e dos biscoitos para cá era outra. Havia assim, parece-me que era uma parte fraca, mas isto existia. Por exemplo, assim, não podiam estar mais ou menos naquele espaço e não ultrapassassem, por exemplo, a barreira. Não é? Mas começou a haver bicicletas naquele tempo? Não, bicicleta, para que era a bicicleta? Para andar às costas. Pedalar? Não havia estrada. Não havia estradas? Não, estrada. Eu lembro-me de fazerem esta estrada de cima. Um irmão meu trabalhou nesta estrada de cima a cortar água para um que chamavam cortes. Mas essa estrada foi feita, eu já tinha talvez 14, 15, 16 anos. Eu, na ocasião em que comecei a trabalhar na fábrica, a gente tinha um posto na Prainha de Cima. Ainda existe lá o tanquezinho desse posto. Posto de recepção de leite. E havia chamavam João Maluco, que acartava a nata. Esse gajo era de Faial, esse desgraçado. Para dizer a verdade é assim, porque era um desgraçado, era um infeliz. Sempre tinha aquele ordenadozinho, então no fim do mês. Tínhamos a família também, rapazes. E acartava a nata às costas da Prainha de Cima para aqui. A estrada não estava toda rasgada, descia ladeiras, subia, descia uma ribeira, subia outra, porque não havia, estavam fazendo na estrada nessa ocasião. E então para ir ao médico ao Cais do Pico? Mas não, havia 2 médicos, no Quarto Pico, um doutor Tibério e um Teles. Eu recordo, em Rapaz, aqui mesmo logo mais abaixo, aqui não está aquele restaurante agora ali, eu mais um irmão meu jogaram ao arco, um enviava e outro estava do outro lado lá. E isto certamente o arco, já por aqueles arcos têm verga por dentro. E eu estava do lado de baixo, ele estava do lado de cima, e enviou o arco e meteu-se aqui um quadro de verga, aquilo era verga de aço, cheia de ferrugem, para esta mão dentro. Uma inquietação muito grande. À noite, ou quando foi no outro dia de manhã, a mão estava, parecia um pão de milho. Era uma coisa louca. Meu avô morava no Cabo das Casas, era das últimas casas lá de cima. Tinha um borronho. E eu fui no borronho daqui para o Cais de Pico. E quem me atendeu lá foi o doutor Tibério, que era um guarda de São Jorge, que era médico no Quarto Pico. E esse homem, meu pai trabalhou, estavam fazendo aquela fábrica, aquele museu baleeiro que estava lá, estavam fazendo essa fábrica na ocasião e meu pai trabalhava lá nessa fábrica, pedreiro.
E eu cheguei lá, a gente caminhava daqui cedo. Mas o senhor Cheguei- foi sozinho com o burro? Não foi minha mãe e da minha avó. Minha mãe não estava habituada com o burro e a minha avó é que estava habituada porque o ruim não era deles. Mas sabe que minha mãe foi também juntamente. E chegámos lá, não sei a que horas, mas o médico atendeu assim que nós chegámos. E perguntou-me como é que tinha sido, eu disse-lhe. Tinha sido a jogar ao arco e que o arco certamente devia estar gasto da bolacha. E ele foi nesta mão direita. Parece-me que foi na mão direita, não sei se foi bem se foi na mão direita, foi numa mão. E a verga metia-se para a mão dentro e estava aqui atrás, aqui no pulso. Um bocado de verga de mais ou menos de uma polegada de verga de aço. Que eu peneirá, o que eu sofrirá, e ele de vez em quando tocava na verga, e ele dizia assim, não tem aqui nada. Mas quando ele tocava na verga doía mais, e eu dizia, o senhor está a tocando. E depois ele carregou aquilo, era com a pinça, e ele carregou a pinça mais dentro, e sempre carregou na ponta de... Quando ele disse que apertasse para puxar para fora, que estava tocando. Peneirava muito, sofria muito. E a sangue frio, não houve... Isso não havia nada, não sei se já havia, não sei se já havia injeções para adormecer, mas aquilo não, essa coisa. Não, tanto fazia aquilo que ele fez, conforme tirar dentro mesmo. Havia lá aqui um instante amaro, um gajo deitava-se no chão, tinha dedos para tirar, um ferreiro. E ele ia para cima do gajo e era arrancar para fora. Mas eu lembro-me do doutor Eduardo ali da Piedade, que foi lá tirar dentes. E era tudo sem frio, não havia nada de anestesia. De anestesia. E depois, o doutor Tibério deu-me pois sabe que a mão estava muito inchada, mas depois de safar a verga para fora, chamavam isso perbaganato, umas pastilhas, que era de deitar em água a ferver e depois de deitar a mão um bocadinho lá nessa água a ferver, que era o desinfetante para dizer que é que desinfetava aquela parte que chegava cá à parte que estava agravada dessa verga, sim, dessa verga de aço. Isto era muito penar, quer dizer, isto era assim, era difícil de viver. Quem conheceu aquilo que eu conheci, e vê e conhece hoje é quase como à noite do dia. E depois o senhor namorou, casou. Como é que eram as festas de casamento naquele tempo? As festas era festa de muita gente. Ia muita gente? Era. Isso, eu, por exemplo, eu cheguei a fazer coroações, fiz 2 coroações e casei 2 filhas. Por exemplo, essas coroações nesses anos agora já é diferente. Por exemplo, mesmo há pouco pessoal, por exemplo, um quer fazer uma festa, vai à igreja, diz ao padre e se convida toda a gente. O padre, por exemplo, lá na igreja diz, olha, pode ir todo o pessoal que existe, o pessoal que está na freguesia. Eu, na ocasião em que fiz o primeiro jantar que eu fui aqui em cima na Terra Alta. Atingi estas casas aqui, 3 casas, para levar esse pessoal. Mas era muito trabalhoso, porque nós tínhamos que ir buscar a madeira, havia uns cavaletes na altura da mesa, um pouco mais ou menos, depois tinham que pegar os cavaletes embaixo do soalho e espequiá-los para uma madeira e para a outra. E Que a carne era toda cozida à lenha, não era? não sei, era tudo assim, tudo a lenha. Mesmo em casa o gás veio muito mais tarde, não é? Era tudo com lenha. Agora, esses jantares já ultimamente, porque era tudo nesses salões grandes. Sim. Se tem bancada, tem mesas e tem tudo. Nós pagamos um tanto. E naquele tempo não havia esquentadores para tomar banho, para aquecer a água, era tudo lenha, não é? Era tudo a lenha, mas era tudo a lenha, não havia gás mesmo, não. Era tudo, essa lenha era toda acartada, os que não tinham um carro depois acartavam às costas. Houve um homenzinho velho que vivia ali mais abaixo.
e chegou até à Cruz da Terra Alta de onde lá existe aquele mirante agora, e reparou assim para todos os lados, porque sabe, da lá descobria era o lugar mais, ponto mais alto, e dizia, muito grande é o mundo. É, muito grande. Era muito difícil. Muito difícil. Não saíam da sua zona, viviam ali a vida toda. Viviam ali, tipo, havia gente que nunca tinha saído de Santa Amaro para fora, nasceram, viveram e morreram em Santa Amaro. Nunca saíram de Santa Amaro para fora. Muito difícil. O senhor tem carro agora? Muito difícil. Eu recordo, eu tenho quarta há 50 e já tinha carro quando a minha filha mais velha, 51, que ela tem, mas eu já tinha carta quando ela nasceu, há 50 e tal anos. Eu recordo, e depois eu fiz transporte de leite, quando deixei de fabricar queijo e manteiga para a firma Martins e Rebelo, fiz um transporte de leite daqui para o pé da igreja lá para baixo. Mas e depois nessa ocasião, foi na ocasião em que comprei uma carrinha. Mas a carrinha não chegava aqui ao pé da minha casa, ainda era só lá abaixo, aquela estrada que havia lá. Eu fazia o transporte lá daqui da fábrica até a carrinha numa égua e depois ia levar lá abaixo. Fazia o transporte e ele levava este leite para baixo, num posto que tinha ali atrás da igreja, ia buscar leite à prainha de cima. Eu aproveitei tudo que pude, trabalhei noite e dia, mas arranjei dinheiro e não era fácil, era difícil, mas eu andei com o cinema 3 anos, acartei o leite da prainha de cima para a prainha de baixo, que a fábrica era da prainha de baixo ao pé da igreja, ao pé do salão da igreja. Fazia este transporte de leite daqui deixava o leite daqui em Santo Amaro, ali ao pé da igreja, ia buscar o leite à prainha de cima, deixava ao pé da igreja da prainha de baixo, que lá é que fabricavam o queijo, e andei com o cinema 3 anos, de noite, era trabalhar à noite e dia continuamente, era sempre, mas arranjei, nessa ocasião arranjei dinheiro. Arranjei dinheiro que eu já comprei 10 carros e nunca pedi um escudo a ninguém. Na ocasião em que eu comprei aquele quintal lá em cima que estou dizendo, que vai da estrada de baixo à estrada de cima, houve um rapaz, desses rapazes, não sei até se o senhor conhece, não, um José Leonardo, que mora ali no quadro lá de Santo Amaro, atrás do campo de futebol. Ele tem a casa de aluguer, para cima tem ali 2 casas aqui no quadro das casas, e tem aí embaixo também. Esse rapaz era genro do dono do cinema, e uma vez ia ele, outra vez ia o cunhado. Uma vez, um dia ia um, outro dia ia outro, e ele disse-me assim, olha, tu vais correr as casas todas de Santo Amaro e não encontras um fulano que tivesse dinheiro para pagar o quintal de Molbins, que chamavam o quintal de Molbins, aquele quintal que eu comprei de cá de baixo, a estrada de baixo até a estrada de cima. Ele disse, não encontras um fulano que tenha dinheiro para pagar aquele quintal. E eu tinha dinheiro para pagar o quintal. Eles eram uma sociedade que chamavam Forças Armadas. Era uma sociedade, talvez aí de uma dúzia de sócios, que ordenhavam vacas e fabricavam queijo lá embaixo, para lá, logo de lá de Porto de Santa E o queijo era vendido para onde? O queijo era vendido? Não, há alguma coisa a ver. Até isso, depois a gente vai chegar lá. E esse rapaz disse-me assim, tu vais correr Santa Amaro todo, não arranjas uma casa que tenha o dinheiro para pagar o dinheiro que tu... E eu tinha o dinheiro em casa. Se eu estava a fazer a pergunta. O queijo, o que vocês fabricavam o queijo? O queijo e manteiga, isso era exportado. Era exportado, ia em burros, daqui lá para baixo, para Santo Amaro, e depois uma caminhonete levava para... Isso, os embarques era carne de pico e nais. E vou pôr uma semana vinha para o quarto de pico, outra semana vinha para o outro lado, por exemplo, os gatos que exportavam era tudo nas mesmas condições.
depois de estar lá embaixo, caminhava para o sul ou para o norte, para qualquer um lado, em caminhonetes. Por exemplo, isso era tudo exportado, queijo e manteiga. E o leite era tirado à mão. É tudo. Eu cheguei a ordenhar 13 vacas à mão. É muito gostoso. Aquela parte do inverno veio para cima, de frio e chuva e vento. Por exemplo, apanhar ali com água na cara, a ordenhar vacas a gadanho, como parecia que nunca mais era. Era duro. Ok, olha, muito obrigado. Muito difícil. Muito obrigado por este comentário. Gostei muito de estar aqui consigo e espero que alguém venha comprar algum artesanato, que só tem muita coisa aí para vender. Sim. Ok, muita saúde e que melhore rápido da perna. Eu, em 2015, fui homenageado pelo presidente do Museu Baleeiro da Raja de Pico. No mês de julho, agosto, uma coisa parecida, no Museu Baleeiro São Roque. No fim do ano de 2015, fui homenageado pelo presidente, o atual presidente da Câmara de São Roque, nomeado cidadão honorário do Conselho de São Roque, no ano de 2015. Uma coisa que aqui nesta freguesia ainda não homenagearam ninguém, conforme homenagearam a mim. Por exemplo, aquele homem veio buscar aqui. Se querer ir embora, que isto já está adequado. Veio-me buscar aqui para me nomear cidadão honorário de um conselho que aí em Santa Bárbara ainda não coube. Por exemplo, eu estou em 85, talvez, veio uma brigada continental para conhecer as 7 maravilhas de Portugal, à Madalena de Pico. E fui eu o único de Santo Amaro que estava que fui convidado para ir, que tive o convite para ir lá. Talvez aí em 2000 e tal já, estamos em 2020, passar a 2021, por exemplo, a nossa televisão nacional teve comigo, teve só em 4 lugares no Pico. Teve da Praia do Norte a ver serrar a lenha, meter no forno, fazer uma folhada de bolo, um folhado de pão. Esteve aqui comigo a ver-me fazer um açafetinho destes e aquela esteve a fazer um cestinho de asa e eu daqui foram para o museu, a nossa televisão nacional, e daqui foram para o Museu Baleeiro da Raja de Pico e do Museu Baleeiro foram para a zona protegida da Vinha de Santa Luzia. Foi só os 4 lugares que estiveram no Pico. Alcança cá o livro que é para mostrar a este senhor o princípio da minha arte. Em que eu fiquei, depois isto foi um casalinho continental que tiveram aqui mais de 8 dias, bateram aqui 8 dias. E depois fiquei conhecido a nível mundial porque houve muitas pessoas que me disseram assim, olha, comprei um livro de onde tu estás lá representado, Canadá e América. Estou a tiragem desses livros para o Canadá e América. Depois deste livro ser imprimido. E também tenho ali, o senhor vai ir buscar, no fim talvez no fim de 99. Ok, sim senhor.